Olá! Bom, eu prometi, né, que eu ia mostrar como que ficou o cronograma das meninas desse ano. Na verdade, eu não tava pretendendo gravar nada sobre planejamento. Tem muitas mães que já têm feito isso, né, e muito bem, por sinal, tudo muito completo. Mas quando eu mostrei o cronograma feito, várias pessoas me pediram para ver melhor como tinha ficado o cronograma, queriam inspiração, como que eu faço para montar, enfim, e me pediram para disponibilizar o arquivo, né? Então, isso eu já fiz, o arquivo já tá disponível no link, né, lá na bio. Inclusive, eu fiz um de rotina de limpeza também, um de planejamento de refeições, porque é aquela história, né? Quando a gente se planeja, a gente se organiza em todas as esferas, fica mais fácil, né? Tudo que tá planejadinho, que não tem surpresa, que não tem que improvisar, acaba fluindo com mais naturalidade e o nosso dia acaba ficando mais leve também. Então, planejar é preciso, principalmente quando a gente resolve cumprir esse chamado, que não é fácil, né? Então, vamos lá. Então, tem alguns princípios que todos os anos eu sigo, né, quando eu vou começar a me planejar. Eu vou tentar falar cada um deles, tá? Então, primeiro, eu tento ser o mais realista possível. Então, eu não costumo estabelecer, assim, metas muito diferentes daquilo que eu já faço. Não tô falando que eu não coloco coisas novas, mas, assim, procuro ser bem realista, ver realmente aquilo que tá dentro do meu alcance. Então, vou dar um exemplo, né? Imagina que nem eu tô com uma rotina com a Ana tá com 1 ano e 2. A Ana acorda bem cedinho, né? Porque eu coloco ela pra dormir cedo, então ela acorda bem cedo. Então, eu já acordo com a Ana acordada. E eu durmo muito tarde, muito mesmo, porque depois que ela vai dormir é a hora que eu tenho pra fazer certas coisas. Meu marido chega tarde do trabalho, então não tem jeito. Não adianta eu achar que eu posso colocar no meu cronograma que eu vou acordar antes da Ana, eu vou fazer um monte de coisas antes dela acordar, porque, primeiro lugar, eu não vou dar conta. Segundo lugar, que eu já vou acordar chateada porque eu não consegui. E mesmo que eu consiga acordar no horário, ela vai acordar junto comigo e vai impedir de eu fazer, eu vou acabar ficando chateada, irritada, desnecessário, né? Até porque quando você estabelece uma meta e depois você não consegue cumprir, você já começa chateado, né? É frustrante isso. Então, isso acaba deixando a gente desmotivada, consequentemente os nossos filhos ficam desmotivados, porque parece que nada sai conforme planejado. Então, evita fazer um planejamento que não esteja dentro da sua realidade, daquilo que você vai conseguir cumprir. Então, esse é o primeiro princípio que eu sigo, né? Eu procuro ser o mais realista possível, né? Estabelecer metas reais, possíveis, dentro daquilo que eu vivo. Segundo princípio, observar a necessidade da minha família no momento atual. Então, não é porque 1 ano eu consegui fazer uma série de coisas, né? Que nem geralmente ao longo do ano a gente vai se habituando a certas coisas, às vezes uma disciplina começa a fluir super bem, ou uma rotina que a gente tem, e no ano seguinte a gente fica naquela expectativa que vai ser tudo a mesma coisa, que vai dar certo naquele aspecto, e às vezes não é, porque a necessidade da família mudou, seja porque tem um bebezinho novo, seja porque tem um filho que vai começar a estudar que não estudava no ano anterior, seja porque as idades mudaram e as necessidades também. Ou, às vezes, uma situação familiar mesmo, né? Um trabalho novo do pai ou alguma demanda diferente da mãe. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Ano passado, eu fazia já as atividades com a Alice, tudo muito pouquinho, porque ela tava com 3 aninhos, ela tinha acabado de completar 4, final do ano. Então, eu não tava, assim, muito... não tinha grandes expectativas com respeito a Alice, nada muito formal, né? E as meninas faziam muitas aulas juntas, então elas faziam latim juntas, história geral juntas, matemática, embora fossem apostilas diferentes, eu conseguia administrar, né? Conseguíamos fazer simultaneamente. E esse ano as coisas mudaram, então o Gigi começou conteúdo assim mais do ensino médio, então eu introduzi biologia, química, física, que nós não tínhamos, eu tirei o latim dela, mantive só com a Luísa. Além da história geral, eu adicionei a história do Brasil, que nós já estava planejado, que nós íamos começar esse ano. Eu adicionei literatura para Giovana, literatura brasileira. Eu adicionei uma série de livros que eu quero que ela leia ao longo do ano.
Elas estão com aula de espanhol, elas têm aula de inglês, elas têm aula de escrita, elas... enfim. Aumentou muita coisa. E eu preciso administrar, né, essa demanda que a Alice exige cada vez mais, a Ana andando para toda parte, e as aulas das meninas, agora, atualmente só uma, né, só história, geral e história do Brasil, que eu sigo fazendo com as duas juntas. As demais matérias, elas precisam de mim exclusivamente, né, aulas individuais. Então, eu preciso de mais tempo. Então, esse ano, na minha realidade, mudou completamente. Então, um monte de coisa que estava funcionando no ano passado, esse ano já não vai funcionar. Leitura em voz alta que nós fazíamos todos os dias, esse ano eu não vou conseguir fazer. Não da maneira como eu queria. Vamos continuar fazendo leitura diariamente, mas vai ser mais voltado para cada uma e vamos ter alguns dias que é todo mundo junto. Porque mudou, não adianta eu ficar me martirizando porque eu não vou conseguir cumprir algumas coisas, né? A gente tem que se adaptar. Terceiro ponto, né? Depois que eu identifico aquilo que vai continuar igual, aquilo que precisa ser mudado, eu procuro ver quais são os novos hábitos, coisas assim que estão muito diferentes daquilo que a gente já faz, que a gente já tá habituado, que eu preciso ficar ali martelando todos os dias até virar um hábito. Por que é importante a gente identificar isso? Porque é muito fácil, a gente começa um dia, aí a gente sente uma certa resistência, no segundo dia a gente já não faz, no terceiro dia a gente, não sei. E aí quando pensa que não, a gente já abandona. E tem coisas que são realmente muito importantes. Então, por exemplo, eu reparei na minha rotina do ano passado, que aliás isso é uma parte importante, você fazer uma avaliação de como foi seu ano anterior, para você repensar o ano que tá começando, tá? Então, eu reparei que nós estávamos perdendo muito tempo de manhã, porque eu já desço todo meio atrapalhada mesmo, e enquanto meu marido não começa a trabalhar, não sai pro trabalho, a gente fica muito ali, juntas, a gente lê a Bíblia cedo, a gente faz um monte de atividade, a gente é falante, todo mundo fala muito em casa. Então, por conta, né, desse nosso hábito de falar bastante, as nossas refeições demoram muito, tudo é muito demorado. A gente não consegue desocupar rápido. O nosso café da manhã é demorado, tudo demora. Por conta disso, eu reparei que a gente perdia muito tempo porque as meninas acordavam e desciam e começavam o café e conversavam, né? E quando a gente terminava tudo, elas ainda estavam de pijama, a cama ainda estava por arrumar. Então, assim, tinha todo aquele tempo para elas subirem. E depois que elas subiam para fazer essas coisas, esquece, porque aí elas começavam a papiar lá em cima também. E aí, aquele negócio que era pra ser 10 minutinhos, virava 40. E eu perdia 40 minutos de aula. Então, no final do ano passado, a gente tava começando a aula, assim, 9h30, 10 horas. E aí, eu perdia muito tempo. Então, o que eu fiz, né? Falei, bom, primeiro hábito que a gente vai ter que colocar é acordar, já fazer higiene toda, né? Trocar de roupa, tudo. Arrumar a cama e descer com tudo pronto. Se tiver lixo pra tirar, a gente já vai tirar naquele momento. Tem que chegar pra tomar café pronta. Por quê? Vai tomar café às 7h30 da manhã, tá todo mundo pronto. Vai terminar de ler a Bíblia, ninguém precisa subir pra fazer mais nada. Então, eu ganho tempo. Aqueles 40 minutos que elas iam ficar lá papiando, trocando, acabou. Ganhei tempo. Porque se eu ganho 40 minutos, gente, é uma aula, né? Então, o que eu fiz? Antes de eu começar as aulas, eu estipulei, assim, umas 2 semanas antes, a gente acorda, faz todo esse ritual. Então, assim, no primeiro dia, ok, fez bonitinho. Aí, no segundo dia, uma desceu de pijama. Eu falei, pode voltar. Terceiro dia, eu acordei com vontade de descer de pijama. Eu falei, não posso. Arrumei a cama. Me arrumei e desci. Aí, no quarto dia, todo mundo acordou correndo, não sei o quê. Mamãe, posso descer? Não pode. Termina. Pronto, já estamos no ritmo. Então, agora elas já se habituaram. Já não preciso mais falar todos os dias. Então, isso é importante, né? Porque depois que se torna hábito, fica automático. Não dói. Né? Não dói tanto. Né? Então, e para criar o hábito, você tem que ter essa disciplina, essa constância, ficar ali falando mesmo. Depois... ver as prioridades, né? Então, a gente tem uma tendência a querer fazer tudo, querer abraçar o mundo, né? E tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos. Primeiro, a gente não dá conta de tudo. Você nunca vai conseguir fazer tudo, né? Segundo, nosso tempo é limitado. Então,
Não adianta você achar que você vai conseguir estudar das 8 ao meio-dia sem ser interrompida. Não, a gente é limitada, a gente para pra fazer almoço. É uma criança que chama, tem uma série de coisas. Bom, a atenção dos nossos filhos também é limitada. Então não adianta eu querer colocar uma carga muito gigante pra ele. Às vezes seu filho não tá preparado pra tudo aquilo. Então é melhor atividades menores, né? Ou um tempo menor, vai depender da criança, é claro. Mas com a atenção dele. Outra coisa, por mais versátil que a gente seja, por mais que a gente consiga, assim, equilibrar um monte de prato ao mesmo tempo, né? Balança o carrinho, brinca com a criança, faz uma atividade aqui enquanto cozinha, a gente faz isso, com certeza, mas a nossa atenção não é 100%. Então, tem às vezes coisas que acaba passando despercebida nesse processo, porque você tá ali e tal. Eu falo por mim, porque às vezes eu quero fazer tudo. Eu falo assim, tá, então vai começando, você tá entendendo aí? Então vai fazendo que eu vou ajudar aqui a sua irmã. E quando pensa que não, eu não tô nem cuidando dessa nem cuidando dessa. Então esse ano eu decidi que eu preciso desacelerar um pouco, porque eu sou muito agitada e eu preciso focar, eu preciso aprender a sentar e tá ali 100% com aquela filha, aprendendo e ensinando aquilo. E depois eu dou atenção para outra, porque eu sou uma só, elas também precisam aprender isso, né? Eu percebo pelas pequenininhas que às vezes acham que a mamãe é 10, né? Então é isso, tá? Então, ver as prioridades, né? O que é realmente prioridade? Como eu não vou dar conta de tudo, o que é realmente essencial? Muitas disciplinas ao longo aqui do nosso homeschool eu simplesmente deixei de lado por um tempo, porque não era o essencial, não era o mais importante. Agora, no momento que elas já estão mais maduras, que elas já sabem estudar, né? No caso da Gigi, já tá no ensino médio, agora dá pra eu colocar certas disciplinas que não vai ser um peso pra eu carregar. Então, é preferível você focar. O que é importante agora? É linguagem, é história, né, matemática, seja o que for. Então, agora é isso. Depois que eu desenvolver bem isso e tal, aí a gente introduz as outras coisas. Então, tá. E aí, outra coisa que eu sempre penso na hora do planejamento é que a gente não aprende tudo de uma vez, né? As coisas levam tempo, o aprendizado é alguma coisa lenta, não dá pra fazer tudo, não dá pra esgotar os assuntos num dia, né? Então, é um pouquinho todo dia. A constância é muito importante, é muito mais do que a quantidade que você estuda. Então, todo dia, mesmo que você tenha que revisar, mesmo que amanhã você tenha que falar tudo de novo, é isso que vai fazer com que o seu filho, né, absorva, que você também aprenda e, enfim. Então, se planeje, né? Não fique esperando ver o resultado na primeira semana. Faça os planos a longo prazo, né? Planeja, isso vai te ajudar também a não ficar frustrada nas primeiras semanas. Faça um pouquinho todos os dias e confia que o resultado vai vir no tempo. Então, esses são os princípios que eu procuro seguir antes de montar mesmo, de parar assim e colocar tudo, tá? E aí eu vou mostrar então agora como que eu fiz assim na prática para montar, tá bom? Então, primeiro, eu estabeleço quais disciplinas eles precisam, né? Cada um precisa, quanto tempo que eu acho necessário cada uma. Então, por exemplo, algumas disciplinas eu acho importante ter todos os dias. Então, né, linguagem, matemática, todos os dias eu deixo um dia livre, porque às vezes acontece um imprevisto, então naquele dia que não tem aquela matéria, se acontecer um imprevisto no outro dia, eu coloco naquele dia. É sempre bom você contar com imprevistos, até para não ficar uma matéria que sempre acontece uma emergência nesse dia e só tem essa matéria nesse dia. Então, eu sempre deixo alguns espaços, algumas janelas que me ajudam a me organizar caso as coisas tiverem saído do trilho e tal. Então, depois que eu defino isso, bom, meu filho precisa estudar essa matéria tantas vezes na semana pra gente conseguir cumprir esse conteúdo, cobrir né, isso daqui que eu planejei pra esse ano. Eu montei uma tabelinha, antes de fazer aquele que vocês viram. Eu montei uma tabelinha e comecei assim, né, horário, Giovana, Luísa e Liz. E lá eu escrevi exatamente o que eu fazia ao longo do meu dia. Então, assim, bom, eu acordo, eu tomo café, eu leio a Bíblia com elas e a gente ora. Isso é uma coisa que já tá bem fundamentada aqui, não vale a pena eu mudar, porque já funciona. Então,
é aí mesmo que eu vou manter, porque talvez se eu tirar a Bíblia desse horário, eu não consiga depois outro horário. Então, é aí que ela tem que ficar. Depois disso, então, o que que eu posso... Aí eu comecei a pensar, como que é o começo do meu dia? Isso é importante, analise o seu dia. Nossa, de manhã eu tenho uma pessoa que passa na minha porta para vender tal coisa e toda vez ela me interrompe no meio daquela aula. Então, já se planeja para naquele horário você tá fazendo outra coisa que não seja a aula das crianças. Então, eu pensei assim, esse é um horário que eu sempre tenho um lixinho para tirar, alguma coisinha para pegar. Às vezes minha mãe chega e fala, ai menina, você tem alguma roupa, não sei o quê, vou colocar uma roupa para lavar. Então, é um horário um pouquinho conturbado. E que a Alice quer atenção, muita atenção, né? Ela tá ali agitada, ela quer saber que horas vai começar a aula dela. Então, o que que eu pensei? Falei, bom, já que é assim, a minha dinâmica é assim, então eu reservei aquele primeiro horário, quando a gente termina a leitura da Bíblia, para uma rotininha de limpeza. Porque a hora que uma tá lavando uma loucinha do café, a outra vai retirando o lixo, vai guardando uma coisa aqui, outra ali, e a mamãe faz o quê? Pega a Alice e já dá uma aulinha, porque aí já calma os ânimos da criança. Então, pensei, falei, bom, isso vai funcionar. E coloquei. Aí, depois, aí eu já calculei assim, bom, eu termino a aula com a Liz, eu posso ou fazer matemática com as duas, que é uma coisa que, de fato, a Gigi já faz bem sozinha, precisa do meu auxílio de vez em quando, e a Lulu eu vou desenvolvendo e depois logo ela vai andando. E aí eu consigo voltar para as pequenininhas de novo. Então, estipulei assim, bom, essa aula dá para fazer com as duas juntas. Aí depois, vamos por inglês da Luísa. Bom, inglês da Luísa, eu preciso estar ali focada com ela, porque senão eu não consigo. E então, eu preciso dar outra atividade pra Gigi. Então, nesse momento, a Giovana vai fazer, por exemplo, o mandarim, que é uma aula que ela faz online, ela não precisa de mim. Então, reservei esse horário. Então, calculo, né, mais ou menos, quanto tempo em média eu gasto no inglês da Lulu. Como o inglês eu faço 3 vezes na semana, não precisa ser uma aula de 1 hora e 20, não. 40 minutinhos, 50 no máximo, tá ótimo, porque a gente tem uma frequência. Diferente de matérias que eu faço uma vez na semana, que aí eu preciso de mais tempo. E o mandarim da Gigi, ela resolve 40 minutos também. Aí, bom, a Gigi já fez o mandarim dela, agora ela pode fazer o inglês dela comigo. Então, a Lulu vai ficar liberada. Então, nesse tempo, a Lulu precisa praticar piano e precisa ler um pouquinho. Então, enquanto eu faço o inglês da Gigi, que também só uns 40 minutinhos, 50, a Lulu, então, toca um pouquinho de piano, uns 20 minutos, barra leitura. Sobrou tempo, faz a leitura. E aí, eu já deixo, assim, uma observação. Se eu estiver precisando de ajuda com as pequenas, ajuda com as pequenas, cuida das irmãs. Tenho minha mãe aqui perto, então, lá pelas 10, e ela já tá, às vezes, com as meninas, já tá dando uma passeada, vai na Bízia. Então, é um horário que eu consigo focar nas duas mais velhas. Vocês veem como é muito pessoal, né? Cada casa, cada família, cada dinâmica. Bom, aí já vai indo pra perto da hora do almoço, né? Então, quando dá umas 11h30, eu já começo a ouvir perguntas assim, mamãe, o que vai ter hoje pro almoço? Então, eu já sei que é hora de fazer o almoço. Então, assim, quando eu vou fazer o almoço, a minha cozinha é aberta, né? Então, ela permite essa dinâmica da criança sentar na ilha, conversando comigo e eu vou cozinhando. Então, eu reservei matérias que eu não preciso estar sentada, concentrada, lendo com a criança. Que eu posso ir dando um apoio. Então, ou uma leitura pra mim, que nem a Luísa faz uma leitura que é pra mim, porque é um livro das viagens do Gulliver que ela tá lendo agora. Tem muita coisa que ela não entende, que ela não compreende, tem muita política, né, no livro. Então, eu sento junto pra ela ler pra mim. Então, esse é um momento legal, porque eu tô cozinhando, ela tá lendo, a gente vai conversando, uma delícia. Então, ou eu posso colocar uma leitura da Luísa e uma disciplina que a gente consiga fazer sozinha, pode ser o piano dela e tal. Ou eu posso colocar uma disciplina da Gigi, que ela consegue fazendo, mas que precisa de um auxílio meu. Sei lá, uma língua portuguesa, por exemplo, eu posso estar ali junto, uma literatura. E a Luísa vai fazendo outra coisa. Por exemplo, as lições da aula de espanhol, ou uma leitura também, enfim. Então, assim, eu reservo esse horário para atividades que eu não preciso estar o tempo todo olhando para elas, que eu não preciso, né, que eu paro, dou uma olhada, oriento e continuo meu almoço. Depois do almoço, eu reservei, assim, alguns dias, né, não todos, história. Então, história geral ou história do Brasil.
que é uma matéria que eu gasto mais tempo, eu preciso de 1h30. Mas o que que acontece? Geralmente, a Gigi acaba o trabalho antes que a Luísa, né? Aqueles resumos bonitões lá que elas fazem. E aí a Lulu sempre precisa de um tempo extra, então o que que eu fiz? Terminou a história, a Giovana já começa uma disciplina que ela precisa de mim, e a Lulu vai uma leitura, entendeu? Por quê? Se ela estiver livre, ela faz a leitura. Se ela não estiver livre, ela continua fazendo o trabalho dela, não atrapalha, né? Vai seguindo. E assim eu fui montando. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. E aí, o horário que estão as duas fazendo alguma coisa, alguma outra coisa, é o tempo da Liz. Então, eu dividi, porque a Liz não precisa de muito tempo, é 20 minutinhos cedo, mas 20 minutinhos à tarde, né? São pouquinhas coisas aí pra ela, por enquanto, tá? Então, eu vou mostrar como ficou, pra vocês terem uma ideia, porque o pessoal queria ver, né? Pra se inspirar, enfim. Eu entendo até a curiosidade pelo cronograma alheio, porque às vezes a gente acaba tendo uma ideia mesmo, né? Ah, nossa, olha aqui como que ela colocou isso, olha, eu não tinha pensado, né? Então, vamos lá, eu vou tentar mostrar. Então, que 7h30, café, leitura da Bíblia, né, para todas, até o final. Acabei adotando assim, porque ficava mais fácil para eu ler. Eu tinha feito individual, que tem inclusive o arquivo lá liberado, mas a individual eu tinha que olhar o de um, olhar o de outro, olhar o de outro. Aí tava confundindo minha visão. Então, 8h30 a gente termina o café, a leitura da Bíblia, então rotina de limpeza. Até porque se a gente ficar papeando muito na leitura da Bíblia e atrasar, não tem problema, vai atrasar um pouquinho a limpeza só. Que é uma rotininha básica, gente. É tirar um lixinho, lavar uma loucinha, guardar alguma coisa fora do lugar. Ficou aqui, matemática, que é aquela disciplina que eu falei que elas conseguem fazer juntas. E aí, ó, aqui, eu faço inglês e matemática com a Liz, tá? Aqui, inglês da Giovana, piano da Luísa, né? E aqui tá livre pra Liz, né? Aí aqui, 11 horas, mandarim da Giovana, ela sobe pro quarto, faz sozinha. Inglês da Luísa, 11 horas ainda não é hora de eu fazer almoço, tá vendo? Então, eu começo com ela, mas aí lá pelas 11h40 eu já vou pra cozinha preparar o almoço. Mas aí a aula de inglês já tá quase terminando. Geralmente ela já tá numa parte que tá fazendo alguma atividade que não precisa de mim. Então, não atrapalha, tá vendo? Aí aqui 1h30, né? Já almoçamos tudo, então história geral, tá vendo? Então, veja, ficou 1h30, tá vendo? A próxima atividade é às 15 horas. Aí eu já coloquei química da Giovana, leitura da Luísa. Olha lá a estratégia, tá vendo? Se ela atrasar nessa aula aqui, ela pode tomar a 1 horinha que ela teria de leitura aqui. Nunca vai tomar a hora toda, né? Aí aqui às 16 horas ficou atividade física para as duas, tá? Que elas estão fazendo em casa mesmo. E aí, artes e leitura para a Lisoca, né? 17 horas, né? Da Gigi, piano e leitura. E aí, da Luísa, aula de espanhol, né? Que ela faz com a Evelyn, querida. É uma aula online, então não depende de mim. Então, eu tô livre também esse horário. Eu não coloquei aula aqui pra Liz, porque também essa hora, 17 horas, eu já tô cansada, precisando dar uma atençãozinha que não seja aula, né? E aí, às 20 horas, eu deixei para segunda-feira uma leitura bíblica à noite. Então, a gente não vai ter a nossa leitura em voz alta do livro que a gente tá lendo juntas, mas eu coloquei pra gente ler um livro espiritual à noite, né? Leitura bíblica. Então, que era uma leitura, gente, que ano passado eu fazia de manhã. A gente lia a Bíblia e depois lia um livro espiritual, né? Alguma biografia de algum herói da fé. E aí, esse ano eu não vou fazer, porque não dá tempo, senão fica muita coisa, então a gente vai focar só na Bíblia cedo. E aí, então, na segunda-feira à noite, a gente faz essa leitura à noite. Terça-feira, tá? Então, mesma coisa, 7h30, café e tal. Então, 8h30, veja que a terça-feira eu não deixei rotina de limpeza, porque a terça-feira as meninas têm piano, tá vendo? Aqui, ó, às 14 horas. Então, eu tenho pouco tempo para fazer as aulas com elas, então eu quero aproveitar cedo. Tá, então aqui, ó, 11h40, piano e leitura pra Gigi, leitura para a mamãe, que é a leitura em voz alta que ela faz pra mim. Depois, aula de piano. Então, 2 horas levo elas pra aula de piano e elas ficam lá, porque uma faz a aula de piano seguida da outra. Então, enquanto isso, ó, leitura e lição de espanhol, né? Então, a Lulu leva o livro dela, a liçãozinha pra fazer enquanto aguarda a aula de piano da irmã. Depois, a Gigi faz a dela enquanto aguarda a aula de piano da Lulu.
Enquanto isso, mamãe tá aqui com a Liz, tá vendo? Depois elas chegam, a gente toma um cafezinho da tarde e faz a nossa leitura em voz alta. Aí, 17h30, leitura com a mamãe é a Giovana, tá? Que aí a gente vai fazer também uma leitura juntas esse ano. E aqui, leitura da Lulu, que é a individual. E depois, 19h30, aula de espanhol da Giovana, que é com a Evelyn, é online. Tá, quarta-feira, vou tentar ser mais rápida aqui. Inglês, piano, mandarim, língua portuguesa, história geral. Língua portuguesa para Giovana na sequência, que eu deixei 1 hora só, tá vendo? E na sequência para Lulu a leitura. E depois piano para Gigi, inglês para Lulu, depois biologia para Gigi, deixei a matemática para Lulu aqui, porque eu explico para Lulu, a liçãozinha bem rápida, é aquele do The Good and the Beautiful, e ela vai fazendo sozinha, consegue se virar bem já. 17 horas, então, um cafezinho da tarde e leitura em voz alta. Novamente, olha lá, já 2 dias de leitura em voz alta. Quinta-feira, vamos lá, que é hoje, né? Foi hoje eu já adaptei. Rotina de limpeza, olha lá, atenção para Liz. Piano para Gigi, latim para Luísa, física para Giovana, piano para Lulu, matemática para Giovana, língua portuguesa para Lulu, mandarim e leitura para mamãe. Veja que aqui, ó, ficou bastante coisa também antes do almoço, tá vendo? Vamos lá. 1h30, história do Brasil. Mesma coisa, ó, na sequência para Gigi, literatura brasileira e leitura para Luísa. E aí a gente termina mais cedo, né? Coloquei para quinta-feira para eu lavar os banheiros, né? Então, enquanto a gente faz a aula de história do Brasil, enquanto elas estão fazendo a atividade, eu corro e lavo o banheiro. Depois, mandarim da Giovana, inglês da Luísa, leitura com a mamãe da Gigi, leitura individual da Lulu. Até para não cansar muito também, né? Não ficar muita matéria uma atrás da outra, é cansativo. História do Brasil, terminou. Aí eu coloquei química barra física aqui, porque, ó, ela tá fazendo física de quinta-feira, biologia de quarta, e segunda-feira química. E aí sobrou a sexta. Então, eu coloquei química barra física, por quê? O que a gente tiver mais encaminhada no dia a gente faz. Pode ser uma semana química, na outra física, enfim. Enquanto isso, leitura da Luísa, depois língua portuguesa da Gigi, lições de espanhol da Lulu, né? Fazer as liçõezinhas que estivesse faltando. Atividade física delas. E aqui, consciência fonológica da Liz. Observações. Então, vamos lá. Sempre que concluírem uma atividade, podem dar início à próxima. Caso dependam da mamãe e ela estiver ocupada, passem para a próxima atividade autônoma. Observem se há algo na casa que precise ser feito em seu horário livre ou de leitura. Caso a Liz ou a Ana estiverem precisando de cuidados, sua leitura poderá aguardar. Cuidar do próximo é nossa prioridade. Sejam respeitosas umas com as outras e lembrem-se, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Nunca se esqueçam que eu amo vocês e vocês são minha principal ocupação. Espero que seja útil, que ajude vocês aí a se organizarem. E eu acho que o mais importante é a gente começar o nosso dia orando, pedindo a Deus sabedoria para educar essas crianças, para ensiná-las integralmente, né? Não é só a parte acadêmica, né? Mas é cuidar um do outro, ajudar com a casa, né? Ser responsável, tudo isso faz parte do processo. Então, não foca tanto nas disciplinas, mas foca em realmente ser o exemplo do seu filho, né? Então, orar para o Senhor, pedir paciência para respeitar o tempo deles, para respeitar o nosso tempo também. Tem hora que a gente está exausto, a gente precisa acalmar. E para a gente continuar trilhando esse caminho com serenidade, com leveza, porque a caminhada é longa. Não existe apoio, né? No sentido assim, ninguém fica lá batendo palma para nós. Olha que mães maravilhosas. Pelo contrário, a gente sabe que é um trabalho silencioso, mas que tem recompensas eternas, tá bom? Então, vou terminar aqui, tá? Com esse encorajamento para vocês. Que o Senhor abençoe esse ano de estudos por aí. E vamos que vamos. Quando tiverem dúvidas, é só chamar nas mensagens. Respondo assim que puder, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho porque a gente não dá tempo, né? Tô fazendo esse vídeo aqui à noite porque de dia toma muito tempo, não dá pra... Não tem esse tempo, vocês viram, né? No cronograma.
Então é isso, Deus abençoe a todas.